Oi, gente, tudo bom com vocês aí? Vamos começar a nossa aula de hoje. Já sabem de quem? Pois é, da CPCOM. Aquelas provas, né? Que eles facilitam tanto a vida da gente, não é? Que não tem nada para você anular, nem para comentar, né? Do tamboretinho. Pois tem a prova. E a gente vai começar com ela. A prova da CPCOM, nível médio técnico. O cargo é auxiliar de saúde bucal. Muita gente pediu para a gente resolver essa prova. O que é que vocês não pedem? Sorrindo, o que a gente não faz? Chorando. Então vamos resolver a prova da CPCOM. E interessante que dessa vez a gente vai resolver até as questões da CPCOM de interpretação, porque foram questões tão leves assim, sabe? Que você não precisa ler o texto todo, inclusive questões que você nem precisa ler o texto. Não é? Que eu já disse que vocês tentem fazer isso. Quando pegar uma prova, vocês pegarem uma prova, vocês não leiam logo o texto, vocês vão logo para boa noite aí, tudo gente, vamos chegando. Aí você vai logo para a questão de gramática. Porque na questão de gramática, eles colocam lá o pedacinho do texto. Então, quando você for para a questão de interpretação, que você deixa por último, então você já conhece o texto. Ele não causa aquela ansiedade de você não gostar e você fica ansioso. Não tem nada disso. Então, primeiro as questões de gramática, depois as dos textos. Quando a questão de gramática tiver enunciado muito comprido, você vai logo para o finalzinho do enunciado, que às vezes é como eu sempre digo, que eu já ouvi, nem sei quem foi que disse isso, eu achei legal dizer, eu vou dizer. Às vezes eles colocam paçoca para capivara comer. Eles vão dar uma aula, sabe, sobre aquela coisa, vão falar tão desnecessárias, coisas bem desnecessárias mesmo. Aí você pula aquilo, vai logo para o final do enunciado para saber o que ele quer. Se tiver uma palavra em negrito, você já elabora um raciocínio em relação àquela palavra em negrito. Tudo isso faz com que você, olha, vá remindo o tempo. Porque o tempo é muito importante para as questões difíceis. Mas para essas questões que às vezes são golpe de vista, em português tem muita questão que é golpe de vista, você pode economizar um tempão na frente dos outros candidatos, certo? Então, a gente vai fazer interpretação porque não deu esse trabalho todo. Aí a primeira questão é assim: sobre o primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar a presença de. Então, eu fui e coloquei aí, vocês estão vendo no slide, né, o texto, primeiro parágrafo. Aí ele primeiro diz assim: exemplos de palavras que se opõem semanticamente logo no início. Então, você vai logo para o início, né, do parágrafo, do primeiro parágrafo, e lê assim: o contrário de bonito é feio, de rico é pobre. Não leia o resto. Se logo no início está falando bonito, feio, rico, pobre, nem lê o resto. Sim, esse um é correto. Quando você diz que esse um é correto, você já desce. Bora descer, Rodrigo? A gente desce e já risca a letra C e a letra E. Porque na letra C e na letra E não existe o número 1. E o número 1, tenho certeza com toda a minha alma de que isso está certo, porque eu vi palavras de sentido oposto. Viu? Preto, branco, rico, pobre, né? Então, aí agora eu volto, porque eu já risquei, não vou mais olhar para essas que eu risquei. Risque a prova toda, só não cuspa e nem pise. Aí volto, vou agora olhar o 2. Sim, aí eu desço, e no que eu risquei, quais foram? Risquei a C e a E, não foi isso? Aí eu vejo se tem algum que já pode resolver, porque às vezes acontece isso. Aí então, se a 1 está correto, eu vejo que na A tem 1 apenas, B tem 1 e 2, e na D tem 1, 2 e 3. Então, eu tenho que ler a 2, né? Eu posso ler a 3. Eu posso ler a 3. Porque se a 3 estiver correta, aí eu já marco a letra D. Não é isso, não? É verdade. Olha, você economiza tempo. Você só vai ler agora a 1 e a 3. Aí eu vou ler a 3 agora, para economizar tempo. Aí eu leio a 3. Uma exposição imperativa, se é uma exposição imperativa, está expondo alguma coisa, mandando você fazer alguma coisa. O verbo tem que estar no imperativo. Uma exposição imperativa com o objetivo de provocar no leitor uma postura. Então, ele está mandando que eu faça alguma coisa e o verbo está no imperativo. Aí eu desço para procurar nessa exposição imperativa. Aí lá vai. Se você fizer uma enquete, olha, se você fizer, não está mandando, está sugerindo. Uma enquete entre as crianças, ouvirá também que o contrário do amor é o ódio. Elas estão erradas. Faça uma enquete
entre adultos e descubra a resposta certa. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Pronto, está aí a exposição imperativa com o objetivo de provocar no leitor uma postura ativa. Aí eu desço, como eu vejo que a 3 está correta e a 1 também, eu tinha já riscado a C e tinha riscado a E, eu tenho que marcar a letra D de dado sem ler o 2. Poxa, que coisa boa, dona CPCOM. Né? Me poupou trabalho. Mas vamos ler o 2 para a gente estar avaliando, né? Bora ver o 2. Uma situação comunicativa hipotética. Então, está levantando uma hipótese. Então, tem duas coisas aí. Ou é uma coordenada explicativa, ou é uma condicional. Lembra que a gente estudar esse período composto? A condicional é uma hipótese. E a explicativa tem uma hipótese. Você tem uma hipótese e você explica por que você está pensando daquele jeito. Então, eu vou procurar isso. Aí lá vai. O contrário de bonito é feio, de rico é pobre, de preto é branco. Isso se aprende antes de entrar na escola. Se você fizer, caso você faça, tá vendo? Isso é a hipótese. Ah, então tem sim, por isso que a gente acertou quando marcou a letra D de dado. 1, 2 e 3. Os 3 estão corretos. Tá vendo? E você nem precisou ler o texto, só foi lá no início do parágrafo e leu aquilo. Não leia o texto antes de começar a prova. E se você não gostar do texto, você pode ficar assim totalmente boiando, né? Vamos para a terceira, porque a segunda precisava ler o texto. Vamos para a terceira. É correto afirmar que a linguagem utilizada no texto demonstra. Nem precisava ler o texto. Vou mostrar a vocês por quê. Nunca, bota isso na cabeça, nunca uma banca vai escolher um texto que ela vai desmerecer. Entenderam? Nunca uma banca vai desmerecer um texto que ela escolheu como base para interpretar. Isso não existe. Aí, quando eu leio assim, olha, o abuso da linguagem coloquial deixando o texto pobre, eu vou lá marcar essa. A fragilidade de domínio da autora sobre a língua culta. Então, tem muitos erros de português, de gramática. Tá vendo? Tá desmerecendo o texto. O A e o B tá desmerecendo o texto. C. Registro de traço da oralidade pode até existir, mas que prejudica o entendimento do texto. Como é que ele está botando esse texto lá na prova para você interpretar? Eu não marcaria essa, de jeito nenhum. D. Cuidado com a norma padrão? Sim. Comum a produção de uma crônica? Sim. Então, marcaria essa D. Aí, olha, a imprecisão vocabular da autora no desenvolvimento do texto. Está desmerecendo o texto. Então, A está desmerecendo o texto, que diz que ela abusa da linguagem coloquial e o texto fica pobre. A B está desmerecendo o texto, quando diz que ela tem pouco domínio sobre a língua culta, então ela erra, erros gramaticais, deslizes gramaticais. Na C diz que prejudica o entendimento do texto, esses traços de oralidade, desmerece o texto. E na E diz de novo, imprecisão vocabular, desmerece o texto. O único que não desmerece o texto é a letra D de dado, que realmente nem toda crônica tem essa norma padrão. A crônica, às vezes, ela apela, sim, para a variedade coloquial. Por quê? Porque ela está colocando uma coisa cotidiana e ela pode pegar uma pessoa assim que está falando na rua. Então, eu não diria que toda crônica é comum ter o cuidado com a norma padrão. Não, eu não diria isso. Mas como ela não desmerece o texto, eu marco a letra D de dado. Entenderam? Porque é essa questão que ela quer marcar, mas que não é comum de uma crônica sempre ter esse cuidado com a norma padrão, não. A crônica pode colocar o coloquial, e o coloquial não é norma padrão, certo? Mas não vamos anular, não, né? Vamos para 4. A leitura do texto, quer que você leia todinho, mas olha só. A produção de sentidos, que você já leu aquele negócio que fala de ódio, de amor, lembra? Então, tem produção de sentidos sim por parte do leitor, por tratar-se de um discurso argumentativo. Tem sim. Então, se um está correto, aí eu desço. Nem precisa descer, já está ali, né? Então, se um está correto, vamos passar um risco aí, Rodrigo, na C e na E. Né? Porque a C não tem um, só tem 2 e 3, e na E só tem 3, tá vendo? Passa na C e na E. Aí agora eu vou olhar se eu já faço a mesma coisa daquela anterior. Então tem 1 e 2, 1, 2 e 3 e 1 e 3. Então eu vou no 3 de novo. Porque se eu pegar esse 3 como correto, eu ainda preciso ler o 2. Mas eu vou no 2, né?
Eu vou no 2, porque se eu for no 2 e tiver correto, eu elimino a letra D de dado, certo? Vamos no 2, vai ter que ler tudo dessa vez. Uma reflexão crítica por exigir a capacidade de interpretação do leitor. Sim, todo o texto quase pede isso, ainda mais a gente sabendo que ele está falando sobre aquela coisa de amor, de ódio, né? Aquela coisa de discriminar, tudo bem. Uma atividade de interação na interlocução com o discurso da autora. Sim, porque você viu que ele diz assim, você, se fizer uma pesquisa, lembra que ela coloca aquilo no texto? Então, tem interação, sim, com o discurso da autora. Então, realmente, 1, 2 e 3. Então, eu marco a letra B de bola, onde tem 1, 2 e 3. Certo? Precisou ler a 3 e aí a CPCOM não deu mole. Vamos para a quinta. No enunciado. Para odiar alguém, precisamos de um coração ainda que frio e raciocínio ainda que doente. É correto afirmar que se apresentam argumentos indicando razões válidas para legitimar o que foi exposto? Sim. Né? Sim. Argumento para o que ele está dizendo, para odiar alguém, precisamos de coração ainda que frio e raciocínio ainda quente. Está justificando. Se você vai odiar alguém, você precisa ter um coração, mesmo que seja frio, e raciocínio mesmo que seja doente. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós tivemos recentemente aquele concurso da Comperv. E uma aluna nossa, né, ela tirou uma nota muito baixa em relação às produções dela. E na correção da redação dela, veio dizendo, isso é uma denúncia, viu? Vocês que fazem concursos, vocês têm que se pegar com o senador para que ele faça um projeto para que esses concursos sejam regularizados, porque as bancas estão abusando. Eu corrigi há pouco tempo o recurso também de uma redação para EPICAR, e lá dizia que a menina tinha cometido um erro quando disse visando o lucro. Não é erro, porque as gramáticas de Cunha, a gramática de Cunha, a gramática de Segala e o dicionário de Fernandes, que todos eles são pessoas referendadas no campo da linguagem, da gramática, diziam que o uso moderno hoje é visando o lucro. A UNB, a banca da UNB, que antigamente fazia o Enem, ela já diz que o aluno não erra quando diz vende-se casas. Travalha já diz isso, vários autores já dizem isso. Que como já está de domínio público, já passou para a norma culta, você pode dizer. E na gramática de Travalha, ele usa o verbo na terceira pessoa do singular com sujeito plural ou um sujeito composto. Aí um cara de uma banca vem dizer que o aluno erra quando usa o verbo visar como transitivo direto, que isso já é uso comum. Está na internet isso, em blog de pessoas que são professores de língua portuguesa. Está nas gramáticas isso, de Segala, de Cunha e no dicionário de Fernandes. E o cara rejeitou o recurso, eu colocando o número das páginas. E ele rejeitou, indeferiu. E a Comperv indeferiu o recurso da menina, que dizia lá na correção que a menina não tinha argumentado suficientemente. Era para ter argumentado mais, então baixou de 4 para 2. E eu mostrei os operadores argumentativos que a menina tinha usado. E o recurso foi indeferido. E aí está aí, olha. Por que eles argumentos? Porque tem ainda que, para odiar alguém, precisamos de um coração ainda que frio e raciocínio ainda que doente. Está aí o argumento. Tem um operador argumentativo, tem um argumento. Para que serve um operador argumentativo? Que são operadores argumentativos? Não deixam de ser conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções prepositivas, né? E aí está sendo usado, está aí numa prova. E, de repente, no recurso, a gente aponta que a aluna está usando e, de repente, vem um indeferimento. Vocês têm que se juntar, viu? Concurseiros unidos jamais serão vencidos. Vocês têm que se juntar e falar com alguém para fazer um projeto, para que eles botem lá. Tem que ler gramática tal para fazer essa prova. Aí você vai dizer no número daquela gramática, quero ver, não vai poder indeferir, está na gramática que ele recomendou, mas eu sei lá qual é a gramática que essa caba lê, para você dizer, eu tenho que fazer de acordo com a gramática que ele conhece, e ainda mais você indica a página e a pessoa não aceita.
Pois é, estou recebendo aqui uma informação que em Minas Gerais é assim, tem que botar. Mas essa norma não tem que ser estadual nem municipal, não. Tem que ser uma norma federal, porque é no Brasil inteiro. Votem em mim, né? Bora lá, vamos para a quinta questão. Vou me candidatar. Você aí, a deputada, sei lá o quê, dos concurseiros. Uma brincadeira, Deus me livre. Eu já me acho uma pessoa ruim, imagine frequentando o meio da política. Misericórdia. Uma coisa que eu ainda não sou é corrupta, eu acho. Tem, né? Pois é. Aí diz assim, tá vendo? Argumentos, você vê que tem argumento, porque ainda que frio tem um operador argumentativo, ainda que doente. São operadores argumentativos. Então, sim, tá. Então, a 1 está correta. Bora, Rodrigo, riscar A, riscar D e riscar E, né? A gente só trabalha agora com B e C, só com duas, estão vendo? Então, vamos aí, na B tem as 3 e na C tem o 3, então eu vou no 3 de novo. Pode ser que precise a 2, pode ser que não. Vamos no 3. Justificativas que ratificam, reafirmam o dizer da autora. Sim, né? Para odiar alguém, precisamos. Então, ela está dizendo, está ratificando o que ela já tinha dito. Então, sim, 3 está correto. Então, se o 3 está correto, eu vou ter que ler o 2. Né? Vamos ler o 2, porque não pode marcar só a C. Vamos a 2. A 2 diz assim, provas concretas que podem contestar o que foi dito. O que é prova concreta numa argumentação? É um dado, é um percentual, é um exemplo, é uma citação de alguém que chamam de argumento de autoridade, é o que mais? É um raciocínio lógico, né? Mas aí não tem nada disso. Quando ele diz assim, né? Ainda que frio e raciocínio ainda que quente, doente. Não tem nada disso. Não tem um dado de um percentual, não tem algo que exemplifique, não tem esse dado concreto realmente para você dizer que tem provas concretas que podem contestar o que foi dito. Muito pelo contrário, ela está reafirmando. Nós precisamos disso para odiar alguém. Então, realmente, esse 2 está errado. Então, se esse 2 está errado, você não precisou ler o texto, você marca apenas 1 e 3. Então, onde temos 1 e 3 na letra C. Você marca a letra C. Vamos para a sexta. Está vendo como essa interpretação não foi difícil? Tá de parabéns, CPCOM. No enunciado, não julgamos seus atos, não observamos seus modos, não testemunhamos sua existência. É correto afirmar que o termo não indica dúvida? Não. Eu já estou negando como é que eu estou com dúvida. Então, esse 1 está errado. Se esse 1 está errado, bora riscar, Rodrigo. Risca a letra A, risca a letra B. Nós trabalharemos só com C, D e E. Então, a gente vai no 2. Porque se você for no 2, se ele tiver certo, se você for no 3, vai ter que ler o... Mas se você for no 3, você pode também eliminar, né? Tanto faz aí. Vamos no 2. O advérbio não vem repetido para realçar seu valor semântico na declaração. Sim. Não julgamos seus atos, não observamos seus modos, não testemunhamos sua existência. Sim. Então, o 2 está correto e o 1 também estava correto. Então, 1 e 2 só não tem aí, ó. Olha, Rodrigo. O primeiro está errado? Ah, o primeiro está errado. Então, é 2. Então, a gente vai ter aqui no 3. Bora no 3. O advérbio não foi usado para indicar a negação que se dá à ação verbal. Ou, né, coisa mais fácil, a gente devia ter ido logo no 3. Então, o 3 está certo, 2 e 3. Marca a letra C. Essa 3 foi muito, né? Foi de graça. Não foi nem de graça, foi de grátis. Dá uma laicada aí, né, minha gente? Com essa prova boa que só, viu? Até que não foi tão ruim essa prova da CPCOM, não. Dá uma laicada aí, se inscreve aqui, ó, né? Se inscreve aqui, dá uma laicada, porque aqui você tem até estímulo para você ser um concurseiro com direitos, né? Vamos para a sétima, bora. Aí eu olho logo para esse negrito aí. Esse. Ah, eu já sei. Esse alguém. Então já citou, né? Esse alguém, porque esse
É citação. Esse anafórico. Aí eu já penso nisso. É um demonstrativo que está retomando e é anafórico. Muito tem uma coesão anafórica. Exerce a função de conector coesivo? Sim. Continua a ler. Posso fazer referência a um termo que foi dito anteriormente? Sim. O comecinho está correto. A gente vai riscar C, D, E. Vá só A, B. Olha que coisa boa, não é não? Só vai ficar com A e B. Então é só olhar o 2. Nem precisa olhar o 3. De novo, CP com obrigada aí, né? 2. Faz referência a uma ideia anteriormente expressa. Sim, você não já disse lá, né? Não é um anafórico? É. Daí tratar-se de um caso de catáfora? Não. Catáfora anuncia, anáfora retoma. Então, essa 2 está correta, a gente marca a letra A. E nem precisou ler o 3. Como está fazendo prova, vamos ler o 3 para saber, né? Não tem valor coesivo? Tem, sim. Em sua conexão gramatical? Tem, sim. Então, realmente, só o 1 está correto. O 2 não é catáfora e o 1 está totalmente correto. Vamos para a 8ª. Gostei dessa prova da CPCOM, acredita? 8ª questão tem, do enunciado de novo, é para odiar alguém, gastamos energia, neurônios e tempo. Há um paralelismo aí, lembram? Quando você viu um I, que a gente aqui no Nordeste diz I, né? Um I, porque a gente chama I, Maria e João, a gente diz Maria e João, Maria e João. Então, Maria e João, quando você viu um I, ou quando você vir um ou, analise, porque se aquilo estiver adicionando, você vai ter um paralelismo. E às vezes até alternando, você também tem um paralelismo. Basta que as estruturas sejam idênticas. Então, olha, diz assim, olha, para odiar alguém, gastamos energia, neurônios e tempo. É um paralelismo. Para odiar alguém, gastamos energia. Para odiar alguém, gastamos neurônio. Para odiar alguém, gastamos tempo. Tá vendo? Eu construo essas 3 paralelas e aí eu tenho um paralelismo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma elipse. Por quê? Porque o paralelismo é feito com elipse. Ele não fica repetindo, para odiar alguém gastamos. Ele diz, gastamos energia, neurônios e tempo. Aí isso já me dá uma pista, tá vendo? Eu vou encontrar aí, olha, funções sintáticas idênticas e possivelmente classes morfológicas idênticas. Aí eu vou atrás. São da mesma categoria, tá vendo? Morfológica, sim, não é um paralelismo. E exerce a mesma função sintática, sim, é um paralelismo. Ó, para de alguém gastamos energia, energia é gasta, objeto direto. Gastamos neurônios, neurônios são gastos, objeto direto. Gastamos tempo, tempo é gasto, objeto direto. Por que você diz é gasto? Porque eu passo para passiva. Aí eu sei que o verbo é transitivo direto. Se o verbo vai para passiva, é transitivo direto. Pode até ser direto e indireto, mas é transitivo direto. Então sim, essa 1 está... Eu boto o V na 1. Então, se eu boto o V na 1, elimino A e elimino D. Primeiro é V. Bota um Vzinho aí no primeiro. Pertencem a classes gramaticais diferentes? Não. Então, eu boto F. V, F. B tem V, F. C tem V, V. Mais E tem V, F. Eu tenho que ler a terceira. Vamos para a terceira. VF tem na B e VF tem na E. Então, vamos para a terceira. São da mesma cadeia semântica e exercem funções sintáticas idênticas. Mesma cadeia semântica. Olhe, ele diz, para odiar alguém, gastamos energia, neurônios e tempo. A cadeia que ele fala. Não, não são. Porque energia é uma coisa, neurônio é outra coisa e tempo é outra coisa. É um paralelismo que não é a mesma cadeia. Esses elementos, energia, neurônios e tempo, não têm o mesmo significado. Então, realmente, aí não é uma cadeia semântica, não. Embora eles exerçam funções sintáticas idênticas. Então, eu tenho V, era VF, tenho VF, F. Onde é que eu tenho VF, F? VF, na B de bola. VF, F. Letra B de bola. Vamos para a 9ª questão. Tá, ninguém está perguntando nada.
Tá todo mundo entendendo? Vou mandar uma pergunta já já. No enunciado, ela não nos exige olhos. De novo, outro paralelismo sintático. Já vou preparada. Ela não nos exige olhos, boca, coração, cérebro. Então, ela não nos exige olhos, ela não nos exige boca, ela não nos exige coração, ela não nos exige cérebro. Um paralelismo, tá vendo? Então, eu já sei que aí eu tenho funções sintáticas idênticas e já sei que eu tenho também classes morfológicas idênticas. Aí diz, o pronome oblíquo nós foi usado como próclise por exigência do termo não. Ela não nos exige. E aí, o que é que vocês acham? Vou perguntar para vocês agora. O não é atrativo para o pronome, ela não nos exige. Tem tão pouquinha gente hoje, não é? Aí, Kelvia, Cíntia, Marilda, vocês acham que esse está certo? Um está certo, pronome oblíquo nos foi usado como próclise por exigência do lá vai. Exigência do termo não. Sim, Kelvin respondeu e acertou. Então, esse está correto. Se está correto, não é isso? Muito bem, Marilda. Se está correto, então eu risco a letra A, risco a letra E e trabalho com B, C e D. Muito bem, Cíntia. Cíntia está dizendo que está correto. Então, já sei que está correta, já risquei e vou para 2. Vamos ver. Na B tem 1 e 3, na C tem 1, 2, 3 e na D tem 1 e 2. Vou ter que ler tudinho, né? Lá vai ler a 2. Ela é um termo referencial? Está retomando alguém que ela citou antes, não é? Ela. Então, o termo referencial é que exerce função sintática de sujeito? Sim. Quem é que não nos exige olhos? Ela, sujeito. Tá certo? O 2 está certo. Então, se o 2 está certo, elimina B e a gente fica entre C e D. Vai ter que ler a 3. Olhos, boca, coração, cérebro exercem função morfológica e sintática diferentes. Olha como foi bom pensar lá em cima. Paralelismo, funções sintáticas idênticas, classes morfológicas idênticas. Então, tá aí errada essa 3. Então, você marca a letra D de dado. Né? Na 9ª questão, letra D de dado, e aproveitou aquela questão que a gente já tinha feito, né? Aguinha de coco, minha gente, que é para me hidratar, senão eu seco. E se eu secar, eu sumo. Bora lá. Do enunciado, a indiferença, se lembra da hipótese, né, que tem nas condicionais e tem nas explicativas, nas conclusivas também. A indiferença, se tivesse uma cor, seria a cor da água, cor do ar, cor de nada. Olha, de novo, um paralelismo, né? Se tivesse uma cor, seria cor da água, seria cor do ar, seria cor de nada. É correto afirmar que apresenta uma afirmação hipotética? Sim. Olha o condicional, se tivesse. Determinada pelo condicionante se? Sim. Inflexão verbal do pretérito imperfeito do subjuntivo? Sim, muito bem. Referendada pela forma verbal do futuro do pretérito indicativo? Muito bem. Tivesse, pretérito imperfeito subjuntivo, e seria. Então, esses aí é aquele que a gente chama de correlação verbal. Se você disser assim, se você fizesse isso, olha o fizesse. Se você fizesse isso, daria mais certo. Que popularmente a gente diz assim, se você fizesse isso, dava mais certo. Não, viu? A norma culta não é dava. É se você fizesse, daria. Se você fizer, dará. Isso é uma correlação verbal. Você sempre que usar o fizesse, você vai dizer daria. Sempre que você usar o fizer, você vai dizer da correlação verbal. E tem ainda a relação coerente, a relação de coerência verbal. Se você disser assim, Maria chegou, o ônibus saíra. Se você disser assim, Maria chegou, o ônibus saíra, você está me dizendo que Maria chegou e antes o ônibus já havia saído. Porque você usou um pretérito
perfeito, e depois do pretérito perfeito você usou um pretérito mais que perfeito. Então, mais que perfeito acontece sempre antes de um perfeito, mesmo que venha depois. Maria chegou e o ônibus saíra. Ah, perdeu o ônibus, a coitada. Tá vendo? Maria chegou e o ônibus saiu. Então, você está me dizendo que Maria perdeu o ônibus. Ou que ela pegou o ônibus, porque ela chegou e o ônibus saiu depois. Eu tenho 2 pretéritos perfeitos. Então, um aconteceu primeiro e o que vem depois aconteceu depois. Primeiro ela chegou, depois o ônibus saiu. Então, eu presumo que ela não perdeu o ônibus, ela pegou o ônibus. Maria chegou, o ônibus saía. Eu fico numa dúvida cruel, porque se o ônibus estava saindo quando ela chegou, ela pode ter pegado o ônibus, porque ela correu, meteu uma, para motorista, meteu assim, e o motorista parou, ou o pessoal do ônibus, para motorista, vai subir, né? Aí ela subiu. Ou pode ser que o motorista com raiva não tenha esperado Maria e tenha partido e tenha ido embora. Então, essa daí é uma relação de coerência entre os tempos verbais. O que é que eu quero dizer? Aí eu tenho que usar os verbos, né, de acordo com o que eu quero dizer. Mas outro é correlação verbal. Porque se eu disser assim, se você fizesse, dava certo. Você entende. A coerência aí não deixou de existir, não. O que deixou de existir aí foi a correlação verbal para a norma culta, certo? Mas para o dia a dia você pode até dizer, se você fizesse, dava. Sendo que eu não gosto muito de dizer isso, porque quando a gente diz isso, a gente se acostuma e pode querer escrever. Né? Eu não faço mais isso porque, gente, mais de 40 anos já ensinando isso, então já está no automático. Né? Então, nesse caso aí, está certo. Olhe, se usa o pretérito imperfeito subjuntivo, usa o futuro do pretérito do indicativo. Aí, assim, está correto, então eu anulo a letra E, risco a letra D e fico com A, B, C. Meu time, fico com A, B, C. Aí no ABC tem 1 e 3 e tem 1 e 2. Então eu posso pegar o 2 ou o 3, o que tiver mais fácil para mim, tá vendo que eu tenho mais certeza? Porque aí eu posso marcar. Vamos olhar o 3. É uma produção linguística exclamativa? Não, não tem nenhuma coisa, essa é mais fácil, tá vendo? Exclamativa, eu sei lá, por causa da exclamação. Então o 3 está errado. Se o 3 está errado, eu vou ter que ler o 2, né? Porque tem um só e tem 1 e 2. Vamos ler o 2, o 3 já sei que está errado. Construção afirmativa, sim. Indicada pelo presente do indicativo, não. Se tivesse. E nem é afirmativo que eu estou lançando uma hipótese, né? Não é tão afirmativa assim. Então, realmente, esse 2 está errado. Porque não está indicada pelo presente do indicativo, nem do imperfeito do indicativo. Não. Tem que conhecer os tempos verbais. Como é que eu faço a diferença, Lieta, aí do indicativo para o subjuntivo? Subjuntivo você conjuga com 3 palavras. Uma conjunção, a pessoa e o verbo. Subjuntivo. E o indicativo apenas com 2, a pessoa e o verbo. Então, se você diz, eu amei, eu já sei que isso foi ontem, então é pretérito. Amei, uma vez só, uma coisa pontual, então eu já sei que é pretérito perfeito. Se eu amasse, já sei que é subjuntivo. Se eu amasse ontem, então pretérito. E se eu amasse, né, não está dizendo uma coisa perfeita, acabada. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, você faz a diferença do indicativo para o subjuntivo, porque o indicativo é só pessoa e verbo, e o subjuntivo é conjunção, pessoa e verbo. Então, realmente, essa 2 está errada. Então, eu marco a letra A. Né? Letra A, que só está correto mesmo essa 1, que é uma afirmativa hipotética, determinada pelo condicionante, blá, 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 e blá, blá, blá. Vamos para a 11ª questão. Segundo o pesquisador Paulo Blankenstein, é correto afirmar que, olha, interpretação. Chega na 11ª questão, botão de interpretação. Aí, olha, nem preciso ler o texto. Por quê? Que isso aí já é outro texto, lembra? O ensino remoto consiste numa modalidade de trabalho pedagógico? Sim. Você pode dar aula, né, remotamente e pode dar aula presencialmente. Sim. Então, marca essa daí e vá-se embora, né? Não, Cíntia, já está lá na frente. Por que não marca a letra B? Olha o que diz a letra B. A educação brasileira precisa pensar em projetos de longo prazo.
Não, tem que ser logo de curto prazo, não é não? Ó, já está indo embora, porque essa B você já perdia tempo. O ensino híbrido e metodologias ativas são modismos de pouca eficácia no tempo hoje da pandemia. Que conversa é essa? Olha agora a D. Metodologias inovadoras se esgotam rapidamente e atrapalham a educação? De jeito nenhum. O trabalho pedagógico inovador requer uso exclusivo de novas ferramentas? Não. Tem gente no interior que faz cada coisa inovadora. Tem essas novas ferramentas? Muito, principalmente no ensino fundamental. Então você vê que realmente era para marcar a letra A. Perdeu tempo, tá vendo? Cíntia já está lá na questão 12. Lá vai na questão 12. Aí diz essa coisa aí, no primeiro parágrafo, enunciado o diretor do TLTL, Transformative Learning Technologies Lab, estão vendo como eu falo inglês? Da Universidade de Columbia, Estados Unidos, funciona sintaticamente como? Isso aí, diretor do TLTL, blá, 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 né? Muito bem. Aí eu vou lá como é que tá, só no primeiro parágrafo, só atrás disso. O alerta é de Paulo Blankstein, diretor do TLTL. Quem é Paulo Blankstein? Diretor do TLTL. Quem é o diretor do TLTL? Paulo Blankstein. Que é isso? Quem sabe me dizer o que é isso? Paulo Blankstein é o diretor é Paulo Blankstein. Que é isso? Quem pode me dizer aí? Bora lá, resposta. Quem primeiro responder? Enquanto eu respondo, vou tomar água. Não. Uhum. O TI já sabe. Bora, gente. Qual é a função? Eita, Kelvin, meteu o pau, um aposto explicativo. Muito bem, Kelvin. Muito bem. O que repete só pode ser aposto, né? Diz explicativo. Tá vendo? Porque está explicando quem é Paulo Blankstein. Quem é Paulo? É o diretor. Quem é o diretor é Paulo. Isso é aposto. Não tem para onde. Pode vir sem vírgula, pode vir com preposição. Vai ser aposto. Repetiu aposto. A cidade do Natal é linda. Minha cidade é linda. Quem é a cidade? Natal. Quem é Natal? A cidade. Isso é aposto. Preposicionado. A cidade do Natal. Tá vendo? Pode ser sem vírgula. Esse aí é o exemplo. Eu dou sempre esse exemplo para todo mundo que é para gravar o exemplo e nunca mais esquecer. O padre Germano morreu. Quem morreu? O padre Germano. Quem é o padre? Germano. Quem é Germano? É o padre aposto. Estão vendo? Então, aposto pode vir sem vírgula, com vírgula, pode vir com preposição e sem preposição. Mas se repetir, é aposto. Certo? Então, vamos lá para a questão que está aí dizendo. Aí tem adjunta nominal na letra A, vocativo, letra B. Aposto na letra C, explicativo. D, complemento nominal. E é predicativo do sujeito. Aposto explicativo, pois se refere a um termo da oração para identificá-lo, para explicar quem é, para especificar. Também chama de aposto especificativo. Vamos para a 13ª, azul. Anulada. Merece. Olha só. O discurso dizia que ele permitia ao aluno estudar no próprio ritmo. Então, dizia que ele permitia ao aluno estudar no próximo. Eu só não sei quem é esse ele, porque não tem um texto aí nesse enunciado, né? Mas ele diz assim: ambiguidade, tendo em vista haver duplicidade de sentidos. O discurso dizia que ele permitia, que o discurso, né, dizia que o discurso permitia ao aluno. Eu tenho ambiguidade aí. Mas quando ele coloca isso aí, ele coloca um texto. Não é isso? E quando ele diz isso, ao invés de duplicidade de sentidos, então eu vou lá no texto. Aí eu botei o texto embaixo. Professor escrito e pesquisador em novas tecnologias para a educação, Blankstein destaca que na primeira metade do século XX, vendeu-se a ideia de uma grande inovação, o livro didático. O discurso dizia que ele, quem? O livro didático, permitia ao aluno estudar no próprio ritmo e não no ritmo da sala de aula. Está vendo? Então, no texto você não tem ambiguidade, não. Eu sei que esse ele é o livro didático. O discurso dizia que o livro didático permitia ao aluno estudar no próprio ritmo. Eu nunca vou dizer que o discurso dizia que o discurso permitia.
Então, não vejo aí... Você botou o texto? Aqui, esse aqui? Vamos lá, de novo. Estão vendo aí no texto? Professor, escritor e pesquisador em novas tecnologias para a educação, Blackstein destaca que na primeira metade do século XX vendeu-se a ideia de uma grande inovação, o livro didático. O discurso dizia que ele permitia ao aluno ao livro didático. Eu não tenho ambiguidade aí. Estudar no próprio ritmo. Vamos voltar à questão. Está no azul de novo, tem que ser anulada. Porque ele diz que é ambiguidade, mas ele não diz se isolasse o enunciado. E o enunciado está dentro de um texto. E o texto especifica lá livro didático. E depois, quando eu retomo esse livro didático por ele, eu sei que não é o discurso que está dizendo que o discurso, é o discurso que dizia que o livro didático. Então, eu não vi ambiguidade aí, não. Se eu não vi ambiguidade, esse 2 realmente está errado. Né? Se o 2 está errado, ele diz é correto afirmar, então eu elimino 1 e fico com B e D. Não é isso? B e D. Aí vou para o 2. Construção linguística em sentido conotativo. Tem, sim, sentido conotativo. Por que tem sentido conotativo? Porque diz o discurso dizia, discurso não diz nada. Aí eu tenho uma figura de linguagem que mexe com o sentido. Eu tenho aí uma prosopopeia ou personificação. Prosopopeia personificação é sim conotativo, porque discurso não diz nada. É como se ele estivesse dizendo, mas ele não diz. Entenderam? Pode ser até uma catacrese, mas vai ser conotativo. É como dente de alho. Alho não tem dente, mas no momento que eu digo dente de alho, isso é conotativo, porque alho não tem dente. Embora seja uma expressão que você não pode dizer outra coisa no lugar de dente para o alho. Então, quando eu digo que o discurso diz, discurso não diz nada. Discurso não diz. Quem diz é a pessoa. Ou isso é uma metonímia, ou isso é uma personificação. O orador pela oratória. Vamos lá. Mas isso é conotativo. Então, esse 2 está correto. Então, se esse 2 está correto, não tem mais aí nenhuma alternativa onde aparecessem 2 e 3. Não é? Para esse 2, porque esse 2 está correto. E ele diz, a produção sintática formada por período composto. Sim, o discurso dizia isto, que ele permitia ao aluno isto. Então, eu tenho aí 3 orações, tem um período composto, realmente. Mas essa 2 não está errada, não. Essa construção linguística tem sentido conotativo. Discurso não tem nada. E ainda mais, o livro didático não permitia ao aluno estudar. Não é o livro didático que permite que o aluno estude. O aluno estuda no livro didático. Porque dar permissão a alguma coisa tem que ser uma pessoa. Eu abro a porta e permito que você entre. É uma ação, permitir é uma ação. E um livro didático não tem essa ação de permitir. A gente que fala isso, mas de uma forma conotativa. Então, não sei por que o Caba passou por cima desse 2 e não considerou o 2 como correto. Você encontra aí 2 figuras de linguagem. E todas as 2 que mexem com o sentido. Né? Então, realmente, precisava ser anulada essa 13ª. Vamos para a 14ª. Questão sobre enunciado. O livro didático foi absorvido pela aula tradicional e pelo sistema escolar. É correto afirmar que o livro didático exerce função sintática de sujeito composto. Quem foi absorvido no singular? O livro didático. Que sujeito composto é esse? Não. Quando o sujeito é composto, geralmente o verbo vai para o plural, né? Então aí não tem sujeito composto, não. Então essa não está errada. Bora riscar, Rodrigo? Bora riscar a B, a C. Só a B e a C. Vai trabalhar com A, D e E. Se eu olhar 2, eu elimino a B. Não, a B já está eliminada. Se eu marcar 2, eu elimino a E. E se eu marcar 3, eu tenho que ler a 2 também, porque pode ser. Vai ter que ler tudo. A expressão foi absorvido é classificada morfologicamente como forma passiva. Sim, verbo auxiliar, ser, estar, ficar, que não é verbo de ligação, é verbo auxiliar. Se você for classificar esse verbo sem ser auxiliar, você vai dizer que ele é transitivo direto, porque ele auxilia um transitivo direto. E todo verbo auxiliar pega as características do verbo que ele auxilia.
Então, eu diria que ele é transitivo direto, nunca de ligação, certo? Então sim, ó, foi absorvido. Eu posso dizer que a aula tradicional e o sistema escolar absorveram o livro didático. Passei para ativa, tá vendo? Então essa 2 está correta. Então, se a 2 está correta, eu posso marcar ainda a D ou a E, né? Então, vamos para a E, ou para a 3. Pela aula tradicional e pelo sistema escolar, ocupam a mesma função sintática. Sim, óbvio. Se eu encontrei aí uma voz passiva e passei para ativa, e quem absorveu foi o sistema escolar e foi a aula tradicional, eu tenho aí agentes da passiva, 2 agentes da passiva. Aí ninguém nunca me perguntou isso. Como ninguém nunca me pergunta isso numa aula que eu dê, nem que seja para ensino médio, nem preparando gente de ensino superior, eu sei que essas pessoas não estão acostumadas a raciocinar em língua portuguesa. Porque quando eu tenho o livro didático foi absorvido pela aula tradicional e pelo sistema escolar, e eu sei que esse verbo ser, foi, né, que está no pretérito perfeito, está auxiliando um verbo transitivo direto, eu sei que um verbo transitivo direto aparecendo, tem que aparecer um objeto direto. E você nunca, nunca vai encontrar um objeto direto numa voz passiva onde tem um verbo transitivo direto. Por quê? Se a gente raciocinar, a gente responde. Mas não está acostumado a raciocinar em língua portuguesa. Mas língua portuguesa é raciocínio, viu? É lógica, é raciocínio lógico. Por que não tem verbo transitivo direto se o verbo absorver, quem absorve alguma coisa, por isso que ele vai para passiva, é transitivo direto e não aparece o objeto direto na voz passiva? Lá vai. Porque o objeto direto é o sujeito. Você transforma o sujeito, né, da passiva, o livro didático, que é o sujeito da passiva, em objeto direto. Olha, a aula tradicional e o sistema escolar absorveram o livro didático, tá vendo? Ele é objeto direto. E na passiva ele não é sujeito? Sim, mas ele é chamado como? Sujeito passivo. Por que é chamado de sujeito passivo? Porque ele sofre ação, ele é objeto. A gramática seria muito mais clara se dissesse que ele é sujeito e objeto. Ele é sujeito porque flexiona o verbo. Ele é objeto porque sofre a ação. Estão entendendo? Então, nesse caso, por isso que vocês nunca vão encontrar um objeto direto numa voz passiva, porque já é o sujeito. Quem foi absorvido? O livro didático. Ele sofreu a ação de ser absorvido. Porque quem é o agente da passiva? É o sujeito da ativa. O sistema escolar e a aula tradicional. Gente, olha, isso é ótimo quando você entende. Porque você entende muito mais aí a estrutura de uma voz passiva, né? Muito bem. Então, a gente marca aí se a 1 está correta, se a 2 está correta e se a 3 está correta. A 3 está correta? A 2 está correta? A 1 está errada. Só a 2 e a 3 que estão corretas. Então, se a 2 e a 3 estão corretas, a gente marca a letra E. Né? Muito bem, marca a letra E e vai para a última questão da prova da CPCOM. Diz: em a modalidade remota pode ser uma nova forma de fazer a mesma coisa e muitas vezes pior. É correto afirmar que o termo remota é um atributo que qualifica o núcleo do sujeito? Quem pode ser uma nova forma de fazer a mesma coisa? A modalidade remota. Qual é a palavra mais importante? Sempre o núcleo de um sujeito é um substantivo ou palavra substantivada. Então, substantivo aí é a modalidade. Como é que eu sei que é um substantivo? A modalidade, duas modalidades, aquela modalidade, tá vendo? Põe um artigo, um numeral, um pronome antes, é substantivo. Então modalidade é substantivo. Então, remota, sim, está qualificando. Então, a 1 está correta. Se a 1 está correta, eu risco a A, risco a D. Fico com B, C e E. Lá vai ler tudo de novo. Lá vai 2. Pode ser uma nova forma. É um enunciado hipotético? É. Mas não tem si ali, mas tem aí um modalizador, que é o verbo poder. Pode ser. Eu não estou afirmando. Eu estou abrindo uma possibilidade. Se eu abro uma possibilidade, isso é uma hipótese. Então está certo. Esse 2 está certo, sim. Então, como o 2 está certo e 1 está certo, 1 e 2 está certo, estão certos, então eu já marco. Não tem aí 1, 2 e 3, né? Já marque, nem leio o 3, mas a gente vai ler o que está fazendo a prova.
Muitas vezes é um operador conversacional, para introduzir mudança de tópico? Não. Para intensificar o que você está dizendo. E não para dizer que você está mudando, né, de tópico. Não. Muitas vezes para intensificar. Então, realmente a 3 estava errada e você marcou corretamente a letra E. Pronto, gente. Terminamos a prova da CPCOM.